Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venham compartilhar, né? Então eu vou falar um pouco sobre a referência então que vem a Páscoa, né? A morte de Jesus Cristo. Então nós vamos começar então pela profecia então de Zacarias, que se encontra no livro de Zacarias, né, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cante de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfando e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então aqui Zacarias ele já está profetizando Jesus Cristo, né? Ele representa então o rei dos judeus, né? Então aqui Zacarias ele profetiza então a vinda de Jesus Cristo, né? Para o povo de Israel, né? O povo que é descendente então de Abraão, né? Um povo escolhido por Deus, né? Para que eles, né, viesse a saber, a ter uma fé, né, que viria então ali um Messias, pois nesse período eles estavam, quem administrava então Israel era Roma, e ali eles estavam tendo, né, muitos impostos abusivos, né, e aquele povo ali estava desesperado com essa administração de Roma. Então eles acreditavam então no Messias, que o Messias viria e ele seria um rei, né, para livrar eles então da administração de Roma, dos impostos abusivos de Roma, né? Porém, o Jesus realmente ele era um rei, mas ele era um rei que ele viria trazer então a paz ao mundo, não só a Israel, mas ao mundo, né, a paz, né, nos ensinar o Evangelho, ensinar então ali o amor de Deus, né, a libertação, né, de todos, né, as pessoas oprimidas por Satanás, né. Aqui em Mateus capítulo 21, do 6 a 8, diz assim: Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado, levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre ele, e Jesus montou, e uma grande multidão que iam com eles, alguns estendiam suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Então aqui em Mateus, né, Zacarias já era o Velho Testamento, aqui em Mateus, já no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus aqui então ele dá uma ordem aos seus discípulos que fosse buscar uma jumentinha, um jumentinho do qual ninguém tinha montado ali, né? Então, confirmando a profecia de Zacarias, e aqui então os discípulos eles obedecem, eles vão lá, eles buscam então essa jumentinha, eles colocam então as suas capas sobre essa jumentinha para que Jesus possa então montar. E Jesus então ele vai para entrar em Jerusalém, e ali o povo estava aguardando a Jesus Cristo, e eles colocavam então as suas capas, né, para que Jesus pudesse passar. Eles colocavam então ramos cortados por árvores para Jesus passar, indicando ali um rei, né, o rei dos judeus. E Jesus então ele entra triunfando, né, diz que a jumenta naquela época ele era um animal muito valoroso, né? Como naquela época não existia carro, digamos que fosse o valor de um carro zero, um carro de luxo nos dias de hoje. Então eram poucas pessoas que tinham condições então de ter uma jumenta. E ali então uma pessoa humilde, Jesus ele representava uma pessoa humilde, ele estava então entrando em Jerusalém montado então em uma jumenta que era um animal bastante valoroso. Então nesse momento que ele entra então em Jerusalém, ali então eles começam a colocar suas capas, né, ramos de árvores que eles cortaram nas árvores, indicando ali então o rei, né, o rei dos judeus,
né? O rei que estava entrando ali naquele lugar, né? Mas eles não tinham entendimento sobre que tipo de rei era Jesus. Ele era rei dos judeus, ele era rei, porém ele era um rei que veio para nos ensinar então o evangelho. Então eles acreditavam que Jesus, por ser filho então de Davi, ele era então o rei prometido, o rei que daria sequência ao reinado então de Davi, que Davi foi um dos maiores reis em sua época, né? Então eles gritavam para eles, e eles diziam, jogavam suas capas e diziam: Filho de Davi, hosana a Deus nas alturas. Eles então acreditavam que realmente, né, Jesus ele estava vindo, né, para assumir então o reinado de Roma e livrar eles então dos impostos caríssimos. Então aqui em Mateus 26:46, né, aqui diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos, né, que vinha com ele uma grande multidão armada, com espada e porretes, que tinha sido mandado pelos chefes de sacerdotes, líderes judeus. Então aqui, né, primeiramente, né, Zacarias ele profetiza a vinda de Jesus. Depois em Mateus ali, Jesus já está, então, já aconteceu então a profecia lá de Zacarias. Mas aqui existe então a traição de um dos discípulos, chamado Judas Iscariote. Ele vende então Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então aqui nesse momento Jesus está sendo entregue através do Judas, do discípulo Judas Iscariotes, ele está sendo entregue então para os sacerdotes daquela época, dos quais acreditavam que Jesus era um falso profeta. Mas nesse momento, então Jesus, né, ele é recebido então por pessoas, né, com porretes, pessoas, né, que venham para maltratar. Então aquele homem então que tinha entrado, né, em Jerusalém, montado em uma jumenta, aquela pessoa que foi aplaudida, nesse momento ele está, né, sendo entregue então para ser açoitado, né? Então Jesus Cristo, que tinha vindo para mostrar, para nos ensinar o evangelho, nos mostrar então o amor de Deus, né? Ele que libertou muitas pessoas, ele multiplicou pão, ele multiplicou água, transformou a água em vinho, né? Ele caminhou sobre o mar, ele acalmou o mar, ele ressuscitou, né, a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou, né, o filho da viúva de Naim. Agora neste momento aqui, ele é preso, ele é maltratado, ele é açoitado, ele é levado a um monte chamado Gólgota, e ali ele foi crucificado e morto, né, no dia da Páscoa, né, exatamente na sexta-feira santa foi que aconteceu tudo isso. Então aqui, né, nós estamos na época de Páscoa, né, então nós devemos, né, vigiar, nós devemos agradecer a Deus por ele ter se entregado naquela cruz para morrer por nós, pelos nossos pecados e para nos dar então a salvação, né? Mas porém Jesus Cristo, né, conforme tinha a profecia, no terceiro dia Jesus Cristo ele ressuscita dos mortos, né? Então ele ressuscita, então Jesus Cristo ele vive, Jesus Cristo ele está vivo hoje e sempre. Então ele é o nosso rei. Ele é o verdadeiro rei, né, que veio para nos ensinar o evangelho, para nos mostrar o amor de Deus conosco. Ele vem então para nos dar o dom da salvação. Então gostaria que os irmãos, as irmãs, né, recebessem essa palavra, né, uma palavra, né, de grande, né, amor, né, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então que nesse ano, né, de 2025, os irmãos sejam abençoados, né,
com cura, né, com libertação, e que Jesus Cristo venha abençoar cada lares nesse dia, né, e uma feliz Páscoa, que Deus venha te abençoar. Amém.